de boas intenções o inferno está cheio, ou leis positivistas frequentemente têm efeitos opostos àqueles pretendidos. Será que capacetes para ciclistas são seguros? Provavelmente você responderá que sim, afinal, eles protegem nossas cabeças enquanto pedalamos, não é? Por que então não passar uma lei obrigando todos os ciclistas a usarem o equipamento? Nada poderia dar errado, não? Será mesmo? Podemos olhar para o estado da Austrália Ocidental e ver o que aconteceu lá quando a máfia local impôs uma legislação tornando o uso de capacetes obrigatório para todos os ciclistas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Nos anos 80, o número de ciclistas na região explodiu, indo de 220 mil para 400 mil. E paradoxalmente, nesse mesmo período, o número de ciclistas seriamente feridos diminuiu em 33% e o de mortos em 48%. Estava indo tudo muito bem, mas claro que o governo não poderia ter ficado quieto, né? Afinal, políticos sabem o que é melhor para todos, inclusive para aqueles que gostam de pedalar. E eis que em 1992, o estado da Austrália Ocidental decidiu que o uso de capacetes por ciclistas seria obrigatório. Mas que boa ideia! Gritou o Sr. Bovino Gadoso australiano. Agora sim que os números de acidentes e mortes vão despencar. Mu! Nada como políticos salvando os pobres mortais deles mesmos, né? Afinal, os capacetes protegem o cucuruto, reduzem a taxa de ferimentos e de quebra garantem uns votinhos porque ninguém é de ferro. O que poderia dar errado, afinal? Mas eis que o impensável aconteceu. Desde a aprovação do rabisco, em 92, até o ano 2000, o número de acidentes sérios com ciclistas aumentou 30%. Ainda hoje, a taxa é maior do que era antes da introdução da lei. De acordo com um estudo publicado em 2009 pela Macquarie University, as despesas anuais resultantes da lei são de 500 milhões de dólares australianos. Mas como? Será que muitos deixaram de pedalar por causa da lei, inflando essa porcentagem? Na verdade, não. Embora algumas pessoas, especialmente mulheres, tenham pedalado menos ou tenham simplesmente parado de pedalar depois desse rabisco, parece haver uma tendência bem clara e perturbadora. Usar capacete torna os ciclistas um alvo para motoristas. Veja, o problema não são os capacetes em si, eles de fato protegem. Mas, por alguma razão, usar um capacete enquanto pedala é quase como usar um aviso de atropele-me nas costas. Ciclistas relataram que motoristas se tornam mais agressivos e lhes dão menos espaço quando estão de capacete. Aí talvez você diga, mas isso é um caso isolado, é só na Austrália. Porém, um outro estudo feito pela Universidade de Bath, na Inglaterra, encontrou resultados semelhantes. Uma teoria que os pesquisadores formularam para explicar isso diz o seguinte, que os capacetes afetam psicologicamente tanto os ciclistas quanto os motoristas. Em outras palavras, os ciclistas tendem a se arriscar mais quando estão de capacetes e os motoristas tendem a ser menos cuidadosos. É aquela história da ilusão de segurança. Tanto ciclistas quanto motoristas superestimam a proteção que os capacetes dão. E quando nós nos sentimos seguros, tendemos a correr riscos desnecessários. É como se um ciclista dissesse, bom, estou de capacete, estou protegido, por que não pedalar um pouco mais rápido? Além disso, há o fato de que os capacetes não são projetados para aguentar quedas fortes, mas apenas para proteger a cabeça de concussão em pancadas mais leves. Lembra-se de que eu havia dito que o número de ciclistas na Austrália Ocidental havia explodido nos anos 80? Pois bem, um efeito positivo desse aumento foi que ciclistas estão mais protegidos quando cercados por outros ciclistas. Uma das principais razões para a queda no número de acidentes naquela década foi justamente essa proteção de rebanho que existia em um grupo de ciclistas. Pode ser difícil enxergar uma pessoa pedalando sozinha, mas um grupo de ciclistas é bastante conspícuo.
Muitos ciclistas não responderam bem àquele rabisco que obrigava o uso de capacetes e pararam de andar de bicicleta. Afinal, nem todos gostam de ser tratados como incapazes por políticos. Isso diminuiu a densidade de ciclistas nas ruas, tornando-as menos seguras aqueles que permaneceram. Além disso, a legislação que tornava o uso de capacete obrigatório teve um impacto negativo na economia do setor, tornando-o menos lucrativo e colocando menos pressão no desenvolvimento da infraestrutura ciclística. Pelo que os dados mostram, embora capacetes protejam em algumas situações, há outros fatores mais importantes para a segurança dos ciclistas, como a separação física entre carros e bicicletas e melhor sinalização. E só o livre mercado, com seu mecanismo de preços e de competição, é capaz de encontrar a melhor solução, que além de tudo, será a única solução ética. Esperar que políticos sejam capazes de ponderar os prós e os contras de uma legislação como essa e de implementá-la é de uma ingenuidade pueril. Os incentivos do Estado são errados e estão baseados em agressão. E veja, nem se políticos fossem os seres mais bondosos e sábios a terem pisado na terra, que está longe de seu caso, convenhamos, eles teriam capacidade para definir o que é melhor para todos. O economista austríaco Friedrich Hayek já havia discutido isso em um livro publicado em 1945, O Uso do Conhecimento na Sociedade. Livro esse que lhe garantiria um prêmio Nobel alguns anos mais tarde. Segundo Hayek, o conhecimento está disperso por toda a sociedade, de modo que nenhum agente tem condições de planejá-la centralmente. A natureza dispersa da informação torna o planejamento central sempre impossível. Essa é uma das razões pelas quais o socialismo, e qualquer tipo de socialismo, gera sempre alocação irracional de recursos, conflitos e miséria. E o que vale para capacetes de ciclismo, vale também para outras coisas.